Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa terapia de grupo. Meu nome é Patrícia Belas. Eu sou Juliana Sobral. É um prazer ter vocês aqui na nossa sessão de terapia. E hoje nós temos duas convidadas maravilhosas. Vou apresentar as duas. Vou ter que ler, que são muitas especificações. A Carol é psicopedagoga, tem uma clínica de psicopedagogia, onde ela atende crianças e ela é estudante de psicologia. E a Luciana Carreteiro, que é formada em administração na França. Atua hoje com treinamento e desenvolvimento na empresa global de crescimento e na liderança singular. É professora do MBA em liderança na faculdade da Unidade e estudante de psicologia quase formada. Quase. Que prazer ter vocês aqui, viu? Uma delícia. Prazer. Vamos fazer um tchim-tchim? Vamos, Tchim-tchim. tchim-tchim. Vou fazer com ela, gente. Obrigada, meninas. Agora eu vou pedir um pouquinho para a Carol e para a Lu se apresentarem brevemente as trajetórias. Pode falar, Carol, por favor. Então, eu comecei fazendo graduação em comunicação e aí fui até o fim. Mas durante essa graduação eu tive a oportunidade de ter um primeiro contato com uma família de um menino no espectro, que é o Caio, o amor da minha vida. E a partir dali eu percebi que publicidade não era muito pra mim, assim. Eu falei, tá, mas vou terminar. E aí depois eu comecei a fazer especializações, cursos, fiz pedagogia e entrei no caminho da psicopedagogia, né, e sigo até hoje. Só que eu senti falta de alguma coisa por conta das famílias. Eu percebi que as famílias precisavam ainda de um outro suporte, né? Porque as crianças têm muito suporte, mas as famílias sempre ficam muito... Sim. E aí eu resolvi fazer psicologia para investigar, enfim, para acrescentar isso lá ao nosso trabalho no NUMA. Ai, que delícia. Eu trabalho com a Marcela. E a gente também tem psicólogos, enfim, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. Especificamente crianças? A gente trabalha com jovens e adultos ali. Jovens adultos. Jovens adultos, né? Mas a grande maioria é criança, Carol? A grande maioria é criança. Acho que assim, a gente fala criança, mas até uns 16. Vamos dizer assim. São adolescentes, mas a gente fala sempre criança, porque pra gente é criança. Ai, legal. Maravilhosa. E você, nossa francesa? Não, é que eu sou franco-brasileira. Então, nasci no Brasil, né? Mas fiz toda a minha escolaridade na França. E acabei me formando lá, comecei a trabalhar lá. E me formei em administração. Na verdade, assim, acho muito bacana, porque nossos trajetos profissionais, né? Eu comecei fazendo direito. Então, e na França você... você pode fazer 2 anos, depois de 2 anos você pode mudar para outra graduação. Os 2 primeiros anos, eles são comuns, assim. Tem uma espécie de equivalência. Não com a área de medicina e tal, mas humanas, todas essas você pode mudar. Então, meus 2 anos de direito foram ótimos, porque eu falei assim, não é isso que eu quero, aí eu fui para administração. Então, foi muito bacana isso, né? Nossa, que legal isso, né? Porque bacana. você não fica fechado naquela pressão de decidir, né? 18 anos. Você pode mudar. Hoje, a Europa unificou, né? Na minha época, né? Porque vou falar aqui, tenho 44 anos. Mas a Europa unificou, então hoje qualquer diploma são 5 anos. Na minha época eram 4. Aí agora são 3 anos. São 3 anos para que tenha essa equivalência entre todas as universidades da Europa. É bem bacana isso. E aí, então, aí eu fui para administração, me formei, comecei a trabalhar. E comecei a trabalhar na Suíça, aí voltei pro Brasil, para São Paulo. Foram alguns anos lá trabalhando em São Paulo, aí voltei pro Rio agora. Mas é isso, aí a minha carreira foram 15 anos, né, em empresas assim, de bens de consumo, trabalhando como gestora de marketing. Eu acho que tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje, porque eu trabalhava muito mesmo, assim, e, né, precisei realmente de um acidente para perceber isso. A gente vai falar com certeza, mas... E aí eu mudei de carreira, né? Aí que eu fui através do coaching, fui muito mais eu brinco que eu fui de desenvolvimento de produtos para desenvolvimento de pessoas, né? Sim. E quando eu comecei a atender em coaching, eu falei, acho que tem mais que isso, eu preciso melhorar minha escuta. E aí foi bem natural, né? Minha mãe é psicóloga, então foi natural ter ido pra psicologia.
E aí é isso. Tô quase me formando, Quase. gente. Daqui a 96 dias. Gente. Nossa! Estamos contando. No grupo lá com as meninas a gente tá contando. Legal. Legal. Eu acho legal que todo mundo aqui estudante de psicologia, todo mundo muito apaixonado pela psicologia, né? Todas da segunda graduação e com uma certeza do que está fazendo, né? Muito legal. A segunda tem que ser muita certeza, porque dá muito trabalho trocar de carreira. Sim. Muita certeza. Não, e abdicar de um tempo para estar ali. Nossa faculdade é 100% presencial, então demanda, né, toda uma organização de vida pra gente estar lá, né? Curso denso, né? Exatamente. Mexe, né? A gente tem que estar fazendo. E é engraçado, eu não sei vocês, mas eu converso com várias pessoas, né, que hoje eu fiz essa transição e o meu amor pela psicologia. Várias pessoas, nossa, mas eu acho que tinha tudo a ver com a psicologia. As pessoas começam a ficar com vontade, né? A psicologia é muito interessante. Mas então, vamos aqui. Vamos começar o nosso assunto. Vamos. A gente vai falar sobre exatamente essa escolha moderna, como vocês sabem, isso de filhos ou não filhos. Sim. A família, como ela tem que ser, antigamente como diziam que deveria ser, e hoje podemos escolher. A gente queria perguntar para vocês, até que ponto vocês acham que é uma escolha individual ou é uma escolha social, qual é por expectativas sociais? Você quer Pra começar, vocês, na vida de vocês. Então, na minha vida, né, eu sempre fui cobrada, né, essa relação da família, né, construir família e tal, mas não era uma imposição, tá? E eu sou ariana, né, então assim, desde sempre, eu sempre tive um não. Falei, não quero, não vou fazer. Então, Falou que tem, eu já não quero. eu não tive muitas dificuldades para dar o não. Mas, ao longo, né, a gente vai desenvolvendo, enquanto primeiro adolescente, jovem e tal, eu tive muitas amigas da época de ensino médio que ficaram grávidas, sabe, assim, foram mães muito jovens, e eu olhava aquilo e falava, nossa, legal, mas não era um legal assim, com desejo. Quero pra mim, sabe, né? quero isso pra mim. Eu lembro muito pequena das pessoas me perguntarem assim, você quer ser mãe? Eu falava, eu quero ser tia. Já? Eu falava, eu quero ser tia. Eu sempre tive esse desejo de ser tia. Sempre tive. É uma coisa muito... que eu tenho, assim, na memória... Que saía natural. Era sem natural. raciocínio já saía, né? E aí, a sociedade sempre cobrou. Eu acho que isso, de fato, essa coisa da construção da família, né? A mulher que vai gerar, enfim. É uma construção social. A gente sabe que a mulher sempre foi vista, né, como a pessoa, né, que vai criar e que vai gestar, que vai criar, que vai ficar em casa cuidando. Eu não acho que seja um problema fazer essa escolha. Eu acho muito bacana. Inclusive, eu tenho a minha mãe que escolheu, né, isso. Minha mãe, ela teve 5 gestações. Ela perdeu 3, mas temos eu e minha irmã. E ela passou uma vida inteira dedicada ali e ela é extremamente feliz. Sim. Eu acho que deixou de fazer muita coisa, que ela podia ter olhado um pouco mais para ela, mas ela se sente realizada e ok. No meu caso, eu nunca falei não. Assim, não quero ser mãe. Né? Não tenho essa vontade. Mas nunca foi uma coisa assim em primeiro plano. Eu vejo amigas, né, conhecidas, que sempre tiveram isso e ainda tem. Né? Poxa, já estou com 40 anos, mas eu quero ser mãe, como que vai ser e tal. Enfim, eu nunca me cobrei. Sim. Sabe? Eu acho que é isso, eu nunca me cobrei. E eu trabalho com crianças, assim, então às vezes as pessoas me perguntam, você não gosta de crianças? Eu amo, a minha vida é cercada, assim, por essa coisa da criança, né? Eu tenho 2 sobrinhos que são os amores da minha vida. Assim, vocês sabem, né? Eu tenho uma convivência... assim, com elas. Elas, eu faço por elas como se elas fossem minhas filhas. E minha irmã até fala muito isso. Ela fala, caramba, é muito, muito bom saber que elas têm você e tal. Eu sou madrinha delas também. Tenho uma outra filhada também, que é a Morena, que também é como se fosse minha filha. Então, assim, não é uma questão de não gosto de crianças, não quero. Porque as pessoas já entendem que como você não quer ter é porque você não gosta de criança ou por algum motivo, né? Já olham pra isso, né? E até, assim, eu me relacionei, né? Me relaciono, enfim, é uma coisa complicada. Uma pessoa que tem filhos, que são 2 crianças maravilhosas,
E uma vez me questionaram isso, mas você, né, porque tem filho e tal, eu não vejo dificuldade nenhuma nisso. Assim, não é um problema. Né? Filho em si não é uma palavra que me incomoda. Mas você tá falando, eu tô lembrando assim que a gente, eu acho que é um pouco pro homem e pra mulher, essa coisa da escolha de ter filhos, né? Meio que vai da construção da família, de casar, você se cobra naturalmente de ter esse mesmo embalo de todo mundo, né? Sim. E aí eu lembro que uma vez a gente fez uma ação social muito legal com crianças, e ele tava lá na ação social junto com a gente no grupo, e aí eu falei assim, você não vai lá? As crianças estão muito animadas. Ele falou, olha, Paty, eu tô adorando participar, mas eu não tenho paciência nenhuma com criança. Eu tô guardando pouco que eu tenho pros meus filhos. Então, assim, ele já se sentiu na obrigação de ter filho, porque mesmo que ele nem cogitou, né? Mesmo se ele não gostasse ou não, enfim. E é muito engraçado isso, né? Como a gente já acha que é essa né? E você, bonita? Não, eu acho que eu tenho assim, primeiro uma reflexão um pouco da nossa profissão, né? A gente é psicóloga, né? E eu gosto sempre, assim, de falar que eu sou um pouco psicossocióloga, porque eu gosto de olhar um pouco para a sociedade também. Então esse tema é super relevante, né? Quando a gente olha para isso. E eu acho que a Simone de Beauvoir, ela tem aquela frase que eu acho que vocês conhecem, né? Nós não nascemos mulheres, né? Nós nos tornamos mulheres. Sim. Então, sem dúvida, para mim, essa é uma construção social, no qual a gente aprende. Eu lembro, assim, muito. Eu fui uma criança bem revoltadinha, assim, né? Minha mãe que o diga. E eu falava assim, mas por que o Alexandre pode ficar de perna aberta e eu não? Sabe? Sim. A vovó questionadora, falava, porque né? você é menina, e menina tem que ficar de perninha fechada e cruzar a perna. Né? E a gente ainda tinha que usar vestido, que a vovó gostava que eu usasse vestido. Então, ainda tinha que fazer isso. Então, acho que tem muitos papéis sociais que a gente ocupa, né? Ser mãe... Muitas cobranças. Muitas cobranças. E ser mãe é um deles. Ser mãe, né? Procriar. E a minha mãe falava muito... Casar. E casar foi algo que eu realizei isso acho que há 3 anos atrás, porque os parceiros que eu ia conhecendo, eles não me realizavam, não eram pessoas compatíveis. Não eram pessoas que agregavam. E eu ficava pensando, gente, será que é isso? Será que é isso ter um parceiro, sabe? E isso vinha muito, porque eu sofria muito por amor. Né? Até eu conhecer o Fernando e a gente ter uma relação, assim, saudável. Onde a gente consegue, assim, se ajudar, tá junto. Então, esse sentimento também de ter um parceiro, assim, vamos dizer, mais estável, eu não tive, assim, né? Sei lá, nos meus 20 anos, 30, né? Sim. E eu trabalhei muito, assim. Então é muito interessante, porque quando eu era pequena, eu lembro que eu brincava de Barbie e tal. Quer dizer, não podia citar marcas, né? Mas eu brincava de boneca. Eu falava, pô, vou ser mãe também. Um dia eu vou ser mãe. Mas eu só estava reproduzindo uma fala que me havia sido atribuída, assim. Só isso. E quando eu fui crescendo, eu também trabalhei muitos anos em escola, com crianças, e assim... e aí, depois que comecei a trabalhar, que eu trabalhei muito... Nossa, eu comecei a ver, gente, eu não quero ter filhos, sabe? Primeiro que eu não vejo aqui, não encontro um pai para os meus filhos. E também não quero, assim, eu me realizei muito através do meu trabalho. E depois, assim, também começou realmente a cair essa vontade, sabe? E eu comecei a perceber que ter filhos era muito mais uma imposição social do que uma vontade minha, né? Uma demanda minha, um desejo meu. Sim. E esse desejo de maternidade, ou assim, esse desejo que eu vou chamar ele um pouco assim, de cuidar, desde pequena, um pouco como você. Isso é interessante, cara, foi muito bacana te ouvir falar, eu quero ser tia. Porque quando o meu primeiro sobrinho nasceu, o Lucas, né, que já tem 20 anos, tem uma frase que eu falei que fica marcada na família. Na época não tinha né, a gente não filmava e tal, mas eu falei com uma voz muito engraçada, assim, oi, eu sou tia! E essa frase, o meu irmão fala pra mim toda vez que ele vê, porque eu tenho 6 sobrinhos, né? O meu irmão teve netos e satisfez. 4 são dele, 2 são do segundo casamento, né? Que eles têm. Então ele teve 3 com a primeira esposa dele, aí a segunda esposa, a Gigi, teve 2 e eles tiveram 4. O meu. O 6º. Aí eu falo 4 que é da parte do meu irmão. Gente, que time gigante. É um time. Todo mundo mora junto. É um time. Eles moram todos juntos. O meu, gente, imagina as compras de mercado dessa casa. Cara.
Nossa, eu Aí nem... da praia. É. O carro cabe todo mundo? Então, eles compraram, desde já faz um tempo, né? Eles têm aquele carro de 6 lugares. É 6 não, 7, né? 7 lugares. Então, é toda uma dinâmica diferente. Toda uma dinâmica É. diferente. Toda uma dinâmica diferente. E agora os pais dela estão lá, então são 2 carros, assim. Eu já falei pra ele que ele tinha que comprar aquela minivan, mas Tem que ele ser. ainda tá, né? Então, assim, eu sempre cuidei muito dos meus sobrinhos. Sou muito próxima deles e tal. Mas só que antes de cuidar dos meus sobrinhos, eu também cuidava muito da minha avó. Cuidei muito da minha mãe. Cuidei muito do meu irmão, sabe? Então, eu acho que tem o amor que você dá para as pessoas, o jeito que você se relaciona, também é um outro tipo de afeto que você vai construindo, né? Um outro tipo de cuidado, Um outro tipo de cuidado. E o trabalho te preencheu pra caramba até. Exato. E hoje eu tenho tempo, porque eu tenho super noção, né? Você que o diga, que ser mãe preenche muito o seu tempo e eu tenho tempo para poder justamente cuidar, né? Das pessoas que eu amo de uma outra forma, né? Isso é engraçado nessa questão do tempo, porque, por exemplo, minha irmã trabalha muito. Assim, ela trabalha muito e ela trabalha no Rio, trabalha em São Paulo, enfim. E aí, uma semana as crianças ficam com ela e a outra semana com o pai. Só que mora todo mundo no mesmo condomínio. Então, assim, a gente é uma grande família. E a gente tem acesso, né? Uma casa do outro, com muito respeito. Mas as minhas sobrinhas, elas são muito cercadas de muito amor. Sim. E aí eu vejo o quanto que essa coisa da rede de apoio, né, faz diferença na vida da mulher que é mãe. Sim. Assim, porque a minha irmã fala isso sempre. Ela fala, gente, eu sou muito grata É. por vocês ajudarem, por vocês estarem aqui, porque senão eu não teria como trabalhar como eu trabalho. Sim. E ela é uma pessoa extremamente realizada, assim. Ela é muito feliz com o trabalho dela, mas ela também é muito realizada como mãe, Sim. sabe? E aí quando ela fala isso, assim, nossa, eu sou muito feliz, muito obrigada porque vocês estão aqui, eu fico pensando assim, caramba, quem não tem? Sei como É, porque é muito simples, né? A sociedade cobrar assim que... Porque além de ser mãe, né? Porque a construção da maternidade é assim, você vai gestar, né? Ou você vai adotar, enfim, a gente sabe que existem várias formas, né? De ter filhos. E aí, mas e o cuidado? Né, assim, porque a mãe não pode gritar, a mãe não pode brigar, a mãe não pode, né, a mãe não pode um monte de coisas. Cadê a mãe dessa criança? Nossa, sua mãe não te deu educação? Sim. Né? Cadê a mãe dessa criança? Então, assim, é um peso muito grande, Muito né? grande. Sim. É muito Olha, eu sério. fiquei impressionada. Teve uma vez que a gente, Ju, eu não sei se você vai lembrar, mas isso me marcou. A gente estava na aula, na faculdade, e a gente estava falando sobre maternidade. E o tema até nem era sobre essa questão, era a maternidade dos presídios, na maternidade, da mulher nos presídios. Mas aí, nesse tema, a gente foi abordando essas dificuldades da mulher e tal. E aí, em dado momento, a professora pergunta assim, quantas mães tem aqui na turma? E aí levantou um monte de gente, ainda mais que era uma aula à noite, então tem muita gente mais velha e tal. E era uma turma enorme, devia ter umas 60 pessoas na aula de jurídico. E aí muita gente levantou a mão e depois ela perguntou assim, e quem tinha o sonho de ser mãe e é feliz como mãe? Sei lá, Nossa, 2 lembro. ou 3 pessoas levantaram a mão. Eu falei, que isso? Fiquei muito impressionada. Muito impressionada. Porque aí você vê isso, que Seguiram os é muita filhos. gente que foi ser mãe e de repente, né, nem raciocinou no que estava fazendo, se queria ou não queria. Não pensou que teria essa possibilidade muitas vezes, né? Acha que não, sei lá, você vai fazendo, Eu acho né? que bota a mulher como menos mulher se ela não for mãe. Sabe? Eu acho que a sociedade faz muito isso. Faz. Assim, a mulher ali já passou dos 20, né, 25. E tem uma coisa da idade, né? Nossa, você já tem tantos, você não vai ter filhos? Você já tem tantos anos, não vai pensar, porque daqui a pouco é tarde. Mas se você deixar, a sociedade cobra o tempo inteiro. Você namora, quer que você case. Se você casa, você tem que ter filho, você tem um filho, você tem que ter outro, e assim vai, né? E essa cobrança eterna. A Lu falou sobre essa questão de ter alguém para ter o filho, né, junto. E aí, assim, eu fui casada por 6 anos, né? Tive um relacionamento longo por 6 anos. E as pessoas me cobravam muito isso. Vocês já estão tanto tempo juntos e tal, mas eu não me via confortável para ter filho com a pessoa, né? E eu olhava e falava assim, gente, como que as pessoas querem que eu tenha um filho, né? Assim, a pessoa precisa primeiro saber se cuidar,
Sim. para cuidar do outro. Sim. Né? E isso não acontecia. Total, Então, assim, foi muito difícil esse período de perceber assim, caramba, eu consigo dizer não, mas e a mulher que não consegue? Eu acho que é uma decisão você botar uma pessoa no mundo tão importante, tão reflexiva, sabe? Tão, você ter tanta responsabilidade de você ter que educar, que eu acho que é a tarefa mais difícil do mundo, você educar uma pessoa, porque é muito difícil. E aí você simplesmente fazer, sem raciocinar, sabe? É muito... Eu acho que esse comentário que vocês estão fazendo, assim, só vale a gente fazer um recorte de classe, né? Sim, eu acho que é super importante a gente fazer, porque acho que assim, são, né? Eu acho que tem, até quem tá ouvindo a gente, não sei, talvez não esteja nos vendo, né? Sou uma mulher branca, né? Então, assim, loira, então, né, descendente aí de europeus e tudo mais, e, né, tenho trabalho, ganho bem, uma classe média, assim, então realmente é muito mais fácil para mim decidir, escolher, né? Agora, a gente sabe até, no próprio SUS tem políticas públicas de prevenção, de como é que é, né? Para você não engravidar, porque hoje existe realmente, né? Existe uma parcela da população que engravida, as meninas engravidam, assim... Adolescentes, né? Você que trabalha, né? Com esse público, assim, adolescente. E que é porque não sabem que existe a pílula, que existe, né? Nem tem, talvez, dinheiro pra usar uma camisinha, algum modo, né? Vai no posto, pega no posto, mas... Difícil, né? Difícil, não é tão né? simples assim. É difícil, né? De fazer uma criança. Eu acho que falta aí uma educação de uma consciência também, sabe? Isso, que é a prevenção, né? Exatamente. Total, exato. É o trabalho que é feito, né? Esse trabalho de prevenção, ele é feito, tanto que reduziu, os números, né, estão aí, estão diminuindo bem, os números, né? Até chega a ser preocupante, eu tava ouvindo esses dias, assim, que agora os ricos que estão tendo muitos filhos. Muito interessante essa estatística. Inverteu? Não chega a ser uma estatística assim super relevante, mas os ricos estão tendo mais filhos, sabe? Tipo 5 e tal. Nossa. Mas é isso, porque quando você vem de uma classe social, às vezes, mais baixa, os filhos são a sua aposentadoria. Acho que isso é muito importante também da gente falar, né? Então, é uma fala, né, até de um professor nosso e tal. É bem bacana isso, assim, esse pensamento. Então, realmente, mas nós, assim, eu pelo menos, né, vou falar por mim, estamos fazendo outro recorte de classe, a gente tem esse privilégio e poder falar aqui que realmente com maturidade, tem como escolher, com maturidade, exatamente. Lógico, sem dúvida. Né? E com, eu acho que você estava falando, eu achei muito bacana, eu acho que vocês também devem ter isso, com uma história familiar, né? Sim. Qual é a nossa história, né? A história da nossa família influencia muito, Muda né? tudo. Muda bastante, né? A minha avó, interessante, né? Diferente de você, minha avó, ela teve, quer dizer, diferente da sua mãe, né? Mas que às vezes meio que é parecida. Minha avó teve muita dificuldade de engravidar. E olha só, minha avó nasceu em 1917. Ela foi engravidar com quase 40 anos. Naquela época? Nossa! Naquela época. Então a gravidez dela foi de risco. Ela teve a minha mãe, né? E só conseguiu ter um filho. Então minha mãe é filha única. E aí minha mãe falou, não, eu não quero de jeito nenhum ter um filho só. Eu quero ter um casal, né? O que ela idealizava. E ela teve, assim, primeiro o menino e depois a menina. Só que ontem mesmo a minha mãe ela é muito fofa. Ela falou assim, você é minha filha preferida. Ela fala isso, né? Porque ela fala pro meu irmão que ele é o filho preferido. E ela brinca também que você é minha filha única. Mas é interessante, né? E aí a gente vai tendo, acho que dentro da nossa família, da nossa herança, né, familiar, a gente vai tendo essa transmissão, né? Sem dúvida. Eu acho tão bacana o que você tá falando, né? né? Aquela coisa que a gente estuda da repetição, né? Sim. De olhar e como falar, toda essa história influencia nos nossos pensamentos, exato, nas nossas escolhas e a forma que a gente vai pensando, né? E a gente vai conduzindo, influencia demais. Influencia, inclusive nos medos que a gente cria, né? Porque minha mãe teve, mas aí depois de um tempo separou, e aí a minha tia também teve, depois de um tempo separou, e aí a gente começa a olhar ao nosso redor e fala, caramba, não quero viver isso também. E eu acho que quando a gente vai amadurecendo e com o tempo, a gente ainda olha e repara, meu Deus, estou reproduzindo exatamente um negócio igual da minha mãe, que eu sempre critiquei. Aí então... Bom, se você se deu conta, já é um primeiro passo. Já é ótimo, 99% da conta. Pois é, mas o DNA influencia também. Influencia, muito, né? Uma coisa que eu lembrei agora, não tem a ver, mas tem a ver, lembrei por causa de família. As meninas sabem, eu sou consteladora, e lembrando, o Bert falou muita coisa retrógrada, ele era um senhor na Alemanha,
Mas uma coisa que ele falou, porque a constelação é uma técnica empírica, né? Ele observou, ele foi para tribos Zulus, foi para a Europa toda, e ele falava isso, ele falava que as mulheres eram felizes ou tendo filhos, ou tendo um filho de trabalho, tendo um projeto que fosse muito importante. Porque a técnica é tentar deixar mais leve algo que esteja pesado na sua vida e encontrar um emaranhado. E ele sempre falou isso, mesmo naquela época, com várias falas que hoje em dia não tem mais como reproduzir. Ele já reparou, as mulheres já seguindo o padrão da família, se não seguisse, elas já conseguiam ser felizes e leves só se dedicando ao trabalho. Se fosse um trabalho, um filho, né, um projeto. Falei, gente, já é muito antigo isso, já conseguimos. A sociedade ainda não entendeu, mas já está aqui girando há muito tempo. Bert faleceu em 2000 e pouco, com 90 anos, deve ter uns 30 anos que ele já percebeu isso. Nós éramos crianças. Eu acabei de lembrar, falei, nossa, ele já falou isso há muito tempo. E a sociedade ainda está cobrando que a gente faça os filhos. Com eu acho que certeza. tem muito isso. Eu acho que tem, por exemplo, eu tenho muitas amigas, né, na minha faixa etária, tem 38, então assim, de 35 a 40, que falam assim, eu quero, mas não sei. Aí acham alguém, né, lá, começam a namorar, tem uma relação, aí casam, mas aí começam a desfazer esse pensamento assim, eu tenho que ter. É uma coisa, eu percebo muito isso hoje. Sabe, percebo muito, porque eu acho que a sociedade está começando a entender que as construções, né, que são impostas, essas ideias que são colocadas pra gente, não precisam ser sustentadas. Sim. Assim, mas isso requer também aquela questão do privilégio, né, que você falou. Não é todo isso, mundo que vai acessar, lógico. né, esse lugar. Não, e você falar que você é uma mulher e não quer ter filho, assim, eu acho um ato político muito forte, né? Porque você se coloca na sociedade, sabe? Você fala assim, existe outra forma de existir no mundo, né? Sem ser pela maternidade. Existe outro projeto de vida, Exato. assim, sem ser exatamente esse linear, que as pessoas, bom, que nem é linear, né? Que é o que a gente acha que é, né? Enfim. Vocês acham, a gente está conversando, vocês já falaram um pouco, mas vocês acham que outras mulheres encaram também, talvez, a possibilidade de não ter filhos, porque talvez engravidar seja abdicar de uma carreira profissional? Vocês acham que hoje, assim, tem esse olhar também, independente só de escolha, talvez olhar nesse sentido? Nossa, eu acho que ainda assim Tem. Muito, né? Tem. Não, olha, falar na academia. Na academia é um ganho. Aí eu não sei há quantos anos, mas eu acho que é 2 ou 3 anos só. As mulheres ganharam 6 meses, por exemplo, agora, se elas engravidam durante o doutorado. Até então, elas não tinham direito à licença. Elas tinham que cumprir os prazos de 4 anos, entendeu? Durante o doutorado. Então, durante o doutorado. Então, assim, eu não sei quando que mudou, não sei se faz 3 anos, 4, mas faz pouquíssimo tempo que mudou. Então, essa questão, assim, pra mulher, ela é forte, porque você pensa, gente, eu entro no doutorado ou eu aceito ou eu vou ter filho, sabe? É o que você tava falando, né? É tipo projeto. E você tem que escolher. Nas empresas é a mesma coisa. Quantas amigas eu tive que falar, não vou ter filho agora porque eu quero ser promovida. Se eu for se eu por acaso ganhar promoção e engravidar, vai pegar mal. Eu vou, isso vai desacelerar. E, gente, e não é à toa que você tem pouquíssimas mulheres na alta liderança. É por causa disso, porque assim, você, né, isso muda a sua vida. São 6 meses e a gente sabe que depois o cuidado, né, fica... Sim. A gente sabe que os homens estão melhorando, mas ainda tem um caminho aí, né, pra não só, né, como é que é? Ele é um bom pai. Vou dar festinha. Né, pra ele assumir as responsabilidades também. Né? Eu até falei isso ainda agora, né? Num outro episódio. Eu tenho um casal um casal que tem 3 filhas. Eles vão ouvir, vão saber que é pra eles. que quando a mãe leva as 3 meninas nas festas, ninguém fala nada. Quando ele vai com as 3 filhas, ela fala pra mim, meu Deus, que paizão, maravilhoso. Aí ela fala, Patrícia, eu fico revoltada, porque assim, eu vou sempre, eu sou ok. Ele é vangloriado, porque ele leva as 3 filhas. Então assim, ainda existe muito isso. Não, né? é um fenômeno, né? Porque não existe. É um fenômeno porque não existe, é raro. Então é vangloriado porque é raro. Olha, eu vou discordar só um pouco dessa coisa que é raro, porque assim, que tá mudando. Eu pensava muito assim. Mas, há algum tempo, eu venho percebendo uma mudança. Principalmente depois da pandemia. Que bom. Assim, eu vou falar pela minha sala de espera.
lado, né, das crianças, dos meus mediados. A grande parte, assim, nossa, acho que quase que 99% eram as mães levando. Uhum. Quando não eram as mães, eram as avós, né, ou alguém da família. E aí, depois da pandemia, eu percebi uma mudança enorme. Assim, muitos pais participando. Será que é o home office? Sabe? Mas eu acho também que volta no recorte a nossa, nossa classe social. Não, sim. Porque sim. se você jogar isso olhando para o cenário de crianças atípicas, que eu convivo muito, é 99,9 as mães e vós e os pais. Sabe? Não, mas que bom que tá melhorando. Eu fico super feliz de ouvir isso. Exatamente. É super legal. Assim, e realmente tem muitos homens, nas excelentes escolas pais, assim, super participativos, né? Não, eu acho que hoje existe esse movimento do pai querer estar presente. Isso. Sim. Gente, pai hoje troca fralda, coisa que há 20 anos atrás nenhum pai fazia. Ele quer estar junto Né? com o filho, né? Quer estar Naquele junto, quer momento. participar, quer estar Porque junto. fala muito desse desejo, né? Você quer ser mãe, mas existem muitos homens que têm o desejo de ser pai, né? também é. Assim, Exatamente. até a briga na justiça, né? Pela guarda, assim, a gente vê também. Sim, sim, claro, faz claro. Muito legal. É uma proporção diferente, mas aumentou muito, né? A gente tá falando dela, eu também aconteceu com a Lu até hoje, a pessoa que eu tô hoje, não, as anteriores eu não queria ter filhos, porque eu não queria ter filhos com aquelas pessoas. Sim. E não sei, posso estar chutando uma coisa muito errada agora, mas muita gente quer muito o sonho de ter filho e fala pro cara, eu quero ter, ele tem. Talvez não seja o sonho dele ainda também, né? Acaba que ele acha que também é obrigado a ter porque ela decidiu ter, pode ser isso em alguns casos. Então ele não tem essa paixão que a mulher tinha de sonho. Quando a Paty me chamou, eu conversei com você, né? Eu falei assim, quando eu conheci o Fernando, que a gente começou a namorar, eu falei pra ele, olha, eu não quero ter filho. E você, como é que você se vê? Porque, assim, ele é um pouco mais novo que eu. E eu falei, pô, se ele quiser, assim, a gente vai ter que ter outra conversa, né? E mais uma, pra gente ir equilibrando, a gente se achando, a gente se encontrando. Então, foi muito interessante. Ele falou, olha, também não é algo, né, que eu quero. E eu acho muito interessante que eu faço análise há muitos anos, assim, e algo que tá bem claro pra mim, mas que eu não vivenciei, é que você talvez possa falar mais, Paty, mas quando você se torna mãe, a relação com a sua mãe muda, né? Então você consegue repensar, repesar, com seus pais, na verdade, né? Sim. Quando você se torna pai, né? Então acho que é algo bem interessante, porque acho que é algo que a gente ainda tá ali, tanto ele quanto eu também processando, né? Nessa relação que a gente tem. Mas eu acho que foi bacana, porque a gente fez esse alinhamento. E eu tenho essa conversa de tempos em tempos com ele, assim, sei lá, todo ano, um ano e meio. Cara, como é que você tá em relação a isso? Sim. E aí permanece, né? Porque talvez em algum momento, sei lá, o desejo dele mude. Sim. Mas não mudou, né? Ainda bem. Mas eu acho que só pra gente, né? Pra gente poder... Mas é muito legal você ter essa abertura e você abrir pra ele essa posição de conversa, né? E ele também se abrir, se colocar. Eu acho que isso é muito fortalecedor pra relação, né? Foi uma decisão conjunta. uma decisão conjunta, lógico. né? Eu não queria ter essa sensação de estar impondo algo pra ele, né? Então, por isso. Engraçado quando é o homem que tem o desejo, né? E aí, fala assim, mas por que você não quer? Você seria uma mãe maravilhosa, né? A pessoa tenta te convencer, assim, nossa, mas você tem a cara de mãe. Eu já ouvi isso, né? Você tem a cara de mãe, assim, né? Já ouvi muito. Por essa coisa de gostar tanto de criança, né? Em relação aos cuidados e tal. E aí é muito engraçado, porque às vezes eu fico rindo, assim, porque mais de uma pessoa já me perguntou isso. Mas você tem certeza? Assim, mas por quê? Né? É como se tivesse até uma pena, assim, ela não vai ter. E aí é uma coisa que você falou de tempos em tempos ter essa conversa. Eu acho muito legal, porque de tempos em tempos eu tenho essa conversa comigo mesma. Que bacana. Eu levo sempre isso pra minha análise, assim. Eu converso comigo mesmo, será mesmo que eu não quero e tal? E eu já tirei também da minha cabeça, assim, um amigo meu, estudante de medicina, ele falou, porque a partir dos 35 é uma gravidez geriátrica, uma coisa nesse sentido. Porque tem um risco maior e tal. E eu falei pra ele, então, mas você ser mãe, não necessariamente você precisa gerar. Sim. Você pode adotar, Sim. né? Ali você, enfim. Né? E aí eu acho que é isso. Assim, de vez em quando a gente tem que conversar com a gente mesmo também. Sim, pra ter bacana. certeza, assim, será que eu não quero? Quero. Sempre rolou. Eu já fiz isso com uma amiga minha bem mais velha que eu, quando eu tinha 29, 28, ela já tinha 40 e pouco. Eu ficava porque se ela ouvia Betina,
por que você não tem? Ela, eu não quero, eu sou egoísta. E eu ficava, gente, que egoísta amiga. Aí, hoje em dia eu falo, ela não é egoísta, ela pensava, se ela não quer colocar uma criança no mundo, ela não vai colocar por nada. Quando ela quiser, para aquela criança ser feliz, que é até uma expectativa, depois a gente fala sobre isso, quando ela quiser ser uma boa mãe, fazer bem para uma criança, criar um ser humano, ela vai fazer, ela não está sendo egoísta, está sendo o contrário, né? Se ela colocasse só por um sonho próprio e colocasse uma criança no mundo para suprir a sua necessidade, aí que ela seria egoísta. Falei, que loucura, que o mundo mudou, né? A gente não pode idealizar, né? Como a pessoa vai ser. Uma amiga minha falou isso outro A gente dia. não pode idealizar. Ela falou, eu não quero nem esperar. Como uma criança, né? Lógico. Eu quero ter um claro. filho, porque aí você já imagina, né? Aquele pacotinho ali bonitinho, enroladinho, saindo da maternidade. Não é bem assim. Não. Ele sabe que não é assim. Ela falou, não quero nem esperar que meu filho seja feliz, porque é a escolha dele, até isso é uma expectativa. Eu fiquei, nossa, eu nunca tinha pensado isso. É total. É uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Ou outras pessoas, porque você pode engravidar e ter mais de um. É verdade. Eu já falei com o universo, se vier que mande dois de uma vez. Eu não sei se eu comentei com vocês, né, que esse tema ele é tão atual que ele foi tema de concurso da MPU, pela FGV. E uma das pessoas que tiveram a possibilidade de fazer a correção das provas de redação, que ela não tem noção de se é homem, se é mulher, enfim, são só números, já passou, né, esse já foi falado, já o tema, já saiu. Ela disse que 90% das redações não queria ter filhos, né? Então, assim, ela corrigiu umas 800 provas. Mas você vê como esse pensamento é atual e é uma questão falada, né? Entre as famílias, entre as pessoas, esse sentimento está muito ainda aflorado de decisão, né? E até de casar. A gente está falando só de filho, mas o casar também é uma opção também hoje em dia que as pessoas também optam por não casar. Não casar, né? é verdade. Nossa, que interessante esse que você está trazendo, né? É homens e mulheres, assim, 90% Isso. Que interessante, ela disse que na correção, porque quando você corrige, você não pode saber o nome, né? São números. São mas números, tá? pelas redações, em alguns momentos, você entende se é homem ou se é mulher, verdade. pelo contexto da história da redação. Mas muitas vezes não. Então, como é um concurso de técnico do MPU, então a maioria da faixa etária ali é 20 mais ou 30, né? Já é uma geração mais velha. Então, você percebe já esse movimento, né? Então, eu acho bem interessante, assim, quando ela comentou que tinha esse tema também para redação de concurso, eu falei, nossa, que interessante. As pessoas poderem estar discutindo sobre isso, né? É porque é um direito, né? Eu acho muito interessante esse tema, porque, bom, toca um pouco o tema também né? Porque a maternidade também toca o tema do aborto, você quer, não quer, né? Se você quer. Mas é esse tema, assim, que passa um pouco pela escolha do seu corpo, né? Porque a maternidade passa muito pelo corpo, né? E para a mulher, né? Para o homem é muito mais uma posição, e um pouco para os dois, pelo que eu já li, para a sensação de se tornar pai, né? Ou mãe ou pai, ela vem num momento diferente, né? Sim. O pai é mais na hora que vê e a mãe é, né, ali durante a gestação, né? Sim. Então, muito interessante isso, mas que dado interessante, porque são outras aspirações também, né? Exatamente. A vida tá muito mais complicada do que antes, assim, muito mais acelerada hoje, né, do que há 50 anos atrás. Existia um mundo antes e um mundo hoje, né? O digital, todas essas dificuldades que a gente tem hoje em dia, de bullying, de tudo, né? Tudo. É outra geração. A gente vai só olhar, a gente como psicólogo só vai ver realmente todas essas questões que estão vindo com esse mundo digital muito mais pra frente, né? Então... Eu acho que tem uma questão financeira também, né? Não é, né? Você sabe, né? É muito caro ter um filho. Sim. Né? Nossa, o chá de fralda. O chá de fralda, que diga. Gente, eu fui para um chá de fralda, comprei 2 pacotes, porque a gente é muito próximo. Pode gastar R$200. Amigo próximo. E muito pequeno. E é pequenininho. Aquela marca que todo mundo pede é muito cara.
Falei, gente, como é que a galera faz? E aí quando você tem promoção no mercado, que vai todo mundo enlouquecido, você chega no mercado para comprar promoção de fralda, tem milhões de famílias, Sério? todo Nossa. mundo comprando. Mas não, sem dúvida. E a maternidade se tornou um mercado, né? Porque é chá revelação, é mêsversário, é chá de fralda, chá de bebê, não é verdade? Sim, Esse comercial. tamanho é do preço da nossa, desse tamanho. Gente, o mêsversário, eu fico Gente. muito passada. Fico muito passada. Eu não É vou quase uma criticar, festa eu de um também. ano. Eu vou falar, Eu acho que eu faria. as pessoas ficam brincando, da minha família falam comigo assim, um dia se você tiver filhos, você não vai fazer uma festa, né? Mas por quê? Porque todas as crianças da minha família, a gente faz festa, tem aniversário e tal, todas quem faz sou eu. Eu faço sei toda a disso. decoração, eu vou atrás de fornecedor, eu vou. E aí, assim, eu já estou esgotada de fazer festas. Aí todo mundo fala, poxa, se você tiver, você não vai fazer uma festa. E eu fico pensando Cara, coloca seu nisso. cartão aqui, coloca seu contato, já Não, seu gente, cartão. ó, inclusive eu já avisei, encerrei. Não faço nada, já estou muito Encerrei, exausta. Não dá. até o próximo Não dá. convite. Até ano que vem. Até Não, a minha dá. sobrinha olhar pra minha cara e falar, Até ano que tia. Não, temas super difíceis, assim. Vocês estavam falando, eu fiquei aqui pensando, na minha religião, né, eu sigo candomblé, a gente fala muito sobre colocar o filho para o coletivo. Que lindo. Porque que acontece? A gente vive em comunidade, né? E aí, quando uma mulher, a mulher é sagrada, né? A Sim. mulher tem o útero. Então, assim, se a gente parar para pensar, é um corpo muito sagrado. Sim. E aquele sagrado, ele vai preparar alguém, né, que veio através da nossa ancestralidade para o coletivo. Aquela pessoa vem para transformar o mundo. Uhum. Então, eu fiquei pensando, ainda tem isso, né? Porque a gente fica muito, o meu filho, o filho de fulano. Não, a verdade, a pessoa é do mundo. Nós somos do mundo. Acho que é só o canal, né? A gente é só uma ferramenta, né, ali para colocar Só não, no né? mundo, né? Sim. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, porque a gente também idealiza muito, né? Meu filho vai ser tal coisa, meu filho... Talvez ele não queira ser meu filho. Sim. Talvez ele venha para um outro caminho. Assim, eu fiquei pensando nisso e falei, caramba, né? Como que a gente tem esse pensamento, né? Da posse, né? Do Não, outro, isso é muito, né? Eu que vivo uma maternidade diferente, eu fico impressionada como eu vejo essa cobrança das outras mães, né? Ai, não, eu quero que meu filho faça medicina. Não, eu quero que meu filho faça isso e isso. Não, então todo mundo já começa inglês desde 2 anos, porque isso e isso. Porque eu quero que ele já siga uma carreira profissional e tal. E assim, eu vivo uma outra realidade. Eu quero que seu filho seja feliz. Eu quero que meu filho seja feliz, como eu já falei outras vezes. Isso é muito perfeito. E eu acho que isso é o mais importante para mim. E eu me coloco num lugar de também olhar diferente, porque eu tenho um filho atípico, e esse é o meu olhar, né? Como eu já disse, isso dá uma mudada na gente. Quando você tem... E é isso, o mundo hoje é natural, né? Os pais estão fazendo muito essa cobrança, né? Em cima. Se entregar sem expectativa é difícil. É difícil não ter expectativa. É muito difícil, é muito difícil. Eu sei até por conta da minha posição e do Léo, né? Nós somos pais. Eu sou uma pessoa mais de viver o agora. Ele é um cara que tem muita projeção, que vive muito com essas expectativas. E é difícil você controlar a expectativa, claro, né, gente? Claro. É um negócio muito difícil. Claro. E falando em expectativa, em algum momento as expectativas das famílias com relação a essa opinião e decisão mexeu com vocês? Quer falar, Carol? Sou ariana, maravilhosa. Não, já aconteceu. Já. Assim, na época que eu tinha, que eu morava, né, com essa pessoa, a família dele, em alguns momentos, cobrava isso, quando vem, e tal, meio que um tom de brincadeira, e aquilo me deixava um pouco irritada, porque eu pensava assim, caramba, ninguém nem se ajuda, sabe, assim... Não é que não se ajuda, mas assim, havia um pouco de distanciamento entre os núcleos ali. Sim. E eu ficava pensando, aí eu vou botar mais uma pessoa, né? E na minha família, uma vez houve uma discussão em relação até às minhas sobrinhas, e uma pessoa falou assim pra mim, mas ainda bem que você não é mãe, porque eu perdi a paciência. Em um momento eu perdi a paciência. A criança fazendo uma bagunça e tal. Malu, muito danada, minha sobrinha, tem 4 anos, muito danada, e eu perdi a paciência. Assim, não perdi a paciência a ponto de gritar nem nada. Eu falei, ai, caramba, tal, dei uma... Sim. E quem que não perde a paciência? Alguma vez na vida. E aí eu saí assim, e aí eu ouvi uma pessoa falar assim pra mim, ainda bem que você não é a mãe.
E aí eu respondi, ainda bem que eu escolhi, né, e não sou a mãe. Porque eu não preciso enfrentar isso todo o tempo, porque deve ser muito difícil. Assim, a minha resposta foi pronta, mas isso me incomodou. Sim. Porque... Me incomodou te ouvindo porque aqui. me colocou claro. no lugar, assim, de tipo, falei, quer dizer, então... Porque assim, aí eu cuido, Que julgamento, eu brinco, né? Eu cuido, eu brinco, eu faço tudo que uma mãe tá ali fazendo. Mas que bom que eu não sou a mãe, porque eu perdi a paciência. Quer dizer... Então, E você sabe muito bem que a mãe perde a paciência. Eu falei, então uma mãe não pode perder a paciência? Ela era mãe, né? Não era mãe. Ela Não era Às minha vezes mãe, foi uma outra pessoa. Não, mas Era um homem ou uma era mulher? É mãe. Era uma mulher falando É uma isso? mulher falando isso. porque ela Aí era eu mãe. parei e eu falei... Ela nunca perdeu a paciência dos filhos dela? Não, é que ela tava projetando em Ela você tava algo que projetando ela em mim. faz. Tava Algo que ela projetando. faz. Assim, e inúmeras vezes isso já aconteceu. É porque deve passar muito pela cabeça dela não fazer isso. Isso me incomodou. Deve Sabe? pensar. Isso foi uma Deve coisa que me pensar isso, incomodou. mas ela deve fazer. Assim, também. me Todo incomodou mundo bem, aí faz. eu olhei e falei, realmente. Aí eu fiquei meio mexida com isso. Aí conversei com a pessoa, outra pessoa falou, não, relaxa e tal. Aí levei pra terapia também. E depois eu falei, que se dane. Terapia, tudo na vida. Terapia, tudo na vida. Obrigada pelo convite. E você, amor? Olha, eu acho que sim, né? Eu acho que a minha avó e minha mãe adorariam que... Elas falam, já falaram assim, uma mini Luciana, né? Já tá errado isso aí, né? Já tá errado. Tá errado desde aí. E aí a vovó faleceu, assim, então aí a cobrança que foi embora mesmo. Não porque a vovó me cobrasse, minha avó não me cobrava não, mas eu acho que a minha avó adoraria ter uma bisneta, né? Uma mini Luciana. É uma filha, né? Uma bisneta, assim... que eu tivesse uma filha, né? Sim. Mas menina. Menina. Não, sempre menina. Cis, a gente vai colocando, a minha mãe, eu acho que ela sim, ela já falou, mas quando eu era muito nova. E eu acho até isso uma de umas coisas que eu falo até na minha análise, que é uma das coisas que até me assustaram, né? Porque que ela falou lá atrás, sei lá, eu tinha 17 anos. Quando você for mãe, não sei o que lá, eu falei, ai meu Deus, será que eu tenho que ser mãe, sabe? Então eu lembro dessa fala dela, assim, mas ela, olha que interessante, gente, eu não me lembro da minha mãe me cobrando isso no meu primeiro relacionamento, né, mais sério, assim. Eu acho que é porque ela não sentia, né, no meu parceiro que ali tinha, sabe, que ali ia dar, né, não é nem no casal, acho que é muito nele também, sabe, que ele poderia dar esse, né. E aí, quando eu casei com o Fernando, aí sim, ela perguntou alguma vez, ela falou, cara, olha, podemos ter essa conversa? Eu falei, claro, mãe, vamos ter essa conversa. A gente teve essa conversa, ela me ouviu e é uma coisa que ela não fica falando o tempo todo, não, de forma alguma. É uma coisa que a gente, né, conversou, tá, né, eu entendo isso, da parte dela querer, dela e do meu irmão também. A gente teve essa conversa até, eu não lembro se foi nós dois, depois eu e meu irmão, ou se foi nós três juntos. Mas a gente sempre foi muito próximo, sempre foi de conversar. Sempre foi não, nós somos, né? Esse canal aberto da tem esse fala, canal aberto, Mas aí eu falo, e eu tenho me posicionado mais também. Acho que isso é importante, né? Eu tenho falado mais, que eu não quero. Né? Várias vezes, assim, eu coloco assim pra... Também porque eu acho que pode ficar essa dúvida, porque o Fernando e eu, a gente se dá tão bem, e é o esperado, né? Se a gente se dá bem, né? A vizinha pergunta toda vez, vocês são um casal tão legal, quando é que vem o filhinho? Então, mas o cachorro. Pega o cachorro. Claro, tem que falar da bolota, porque ela vai ouvir o podcast. Eu tenho 6, gente. A minha filhinha de 4 patas, ela eu tenho 6 filhos. 6 são Ai, 4 gatos e 2 cachorrinhos. Ai, que lindo. É a famosa mãe de pet. Familhão, Mãe de pet, eu tenho a camiseta, mãe de pet. Eu já fui mãe de galo também, tá? Eu já tive um galo. Meu filho, que vinha igual um cachorrinho, o Benedito. Era meu filho. Era o Benedito. É bom nome, né? Fica mandando pela casa. Andava direitinho, vinha, sentava, eu estudando ali no computador, trabalhando, ele ficava sentadinho. Era um galo que fazia cocoricó? Era um galo, De manhã, um galo. às Depois 5 eu vou horas da mostrar pra manhã. vocês. Então, ele não cantava muito cedo, assim. E esse galo, ele tinha... Ele era maneiro bem que comigo, ele não gostava. cantava Ele ficava ainda perto, bem. ele ficava perto dos cachorros e tal. Ele achava que ele era um cachorro. Ele achava que era um cachorro. Ah, gente, morava o galo com os gatos e o cachorro, todo mundo Então, junto. os gatos não ficavam no mesmo lugar, assim. Mas o galo ficava no andar onde os cachorros tinham acesso. Entendi. Olha. Assim, É. morava numa É uma casa. galera. Era uma galera. É isso. Aí as pessoas falam, ai, mãe de pet. Eu falei, mãe de pet, gente. Tá bom. Aí É muito bom, é. Você até Sim. falou essa coisa da sua bisavó, né? O meu avô, Nilcinho, ele não é avô biológico, mas é meu avô. Sim. Ele é uma pessoa antiga, ele vai fazer 86 anos amanhã. E aí ele sempre teve uma coisa com as mulheres da família de falar assim, e aí, quando que vem? Quando que vem? Esse quando que vem é quando que você vai ter? Sim. E aí ele conheceu, né, a pessoa que eu morava e tal, e ele falava,
não sei e tal. Ele sentia que não ia. E aí, fiquei solteira, daí ele ficava perguntando assim, e aí, como que vai ser e tal? Até um dia, ano passado, eu cheguei, a gente estava numa casa passando férias, e eu cheguei com a pessoa que eu estava com as 2 filhas. E aí meu avô me chamou no canto, gente, eu nunca vou esquecer disso. Ele virou e falou assim, olha, você já veio aí com um pacote pronto, mas eu tô esperando, assim, vai vir um, né? Porque daqui a pouco você vai ficar seca. Porque o povo antigo fala que a mulher vai ficar seca, daqui a pouco você vai ficar seca. Gente, eu caí no riso, mas eu ria. Que eu falei, cara, ele ainda falou que eu trouxe o pacote pronto. Quer dizer, eu pedi tanto, você já trouxe, né? Eu falava, não, seu assim, não é isso. Fica tranquilo. Ele é maravilhoso. Mas é uma coisa do povo antigo, né? Fala que a mulher vai ficar seca. Pois é. Não, e se você fala assim, não, tem uma amiga que optou por não ter filho, ela é solteira, né? Nunca vai pensar que é uma pessoa casada, bem-sucedida e que escolhe. Filhos, né? Você não pode ter filhos. Acho que eu sou a única casa que eu penso, a gente conversa, eu e meu namorado, mas o meu pai fala, não se casa antes dos 36 e vai parar com essa história de querer ter filho, Juliana. Vai viajar. Minha sogra fala, gente, vai viajar, vocês dois, parem de pensar nisso. Gente, só minha mãe. Minha mãe é doida que eu tenho, mas o resto todo vai viajar. Eu fico, gente, caso ao contrário, né? Não recebo nenhuma cobrança. Essa coisa da cobrança, inclusive na internet, né? Já percebi, assim, que, gente, aparece direto nas redes sociais essa coisa de... vai congelar o óvulo, vai não sei o quê, É porque você tá falando sobre isso, tá te ouvindo, ó. Não, mas é assustador. Esses dias eu parei e falei, gente, eu nem pesquisei nada, eu não vi nada, mas ficam aparecendo, né? Sim. Ali, vai congelar a fertilização. Mas isso de alguma forma é uma possibilidade também. O congelar foi uma coisa muito legal, assim, né? Sim. Até pra mulher que quer construir uma carreira e de repente poder ter isso mais tarde, né? Eu tenho uma amiga que fala que não quer ter filhos, mas congelou os ovos. E aí, lá em São Paulo, quando faltou a luz, ela ficou em pânico pensando nos óvulos dela que estava acontecendo. Tem gerador. Ai, gente. Ela paga muito caro pra isso. E aí, e é muito engraçado, porque ela fala o tempo inteiro que não quer ter, tá congelando só por jogar pro universo. E aí, quando aconteceu isso, deu aquele pânico nela, né? É muito engraçado, né? É interessante, né? Vamos tirar minha opção, minha possibilidade de ter ou não ter, né? Pois é. Também tem isso. Minha mãe fala que nunca ligou as trompas porque ela não queria deixar de ter opção. Ela falou, vai que, gente. E na época das nossas mães, eu acho que era muito comum ligar. Acho que até hoje as mulheres ligam muito. Sim. Acabou. Eu acho que hoje quase não tem mais isso. Não sei agora. Uma boa, não sei dizer também não sei. Eu acho que não arranca mais tudo, porque antigamente você tirava tudo, tirava ovário, tirava tudo. Hoje em dia eu acho que não, né? E ela achava um absurdo. As mães de minhas amigas, eu acho que quase todas. E tem uma coisa também. Responderemos na próxima. Vamos pesquisar e respondemos melhor depois. Das políticas públicas aí também mudou muito esse cenário, né? Porque antigamente as meninas novas, as mulheres mais jovens, ou as mulheres que eram casadas, elas tinham que pedir autorização para o companheiro, né? Mas ainda não é? Então, não, já mudou isso, mudou. Um professor nosso lá que falou sobre isso, que não precisa mais desse consentimento do marido e tal, já mudou isso. Né? E as mulheres mais novas também, né? Que, enfim, não querem ter filhos e tal, e querem fazer a cirurgia e tal, agora já tem uma mudança nesse cenário. Isso é bem legal. E a gente está falando, eu sou a única que sou mãe aqui do grupo, mas eu vou te falar que eu também sinto um pouco a cobrança de ter o segundo, né? Sério! Nossa, sério! Sim. É muito cobrado, ainda mais que eu tenho um filho atípico. As pessoas acham que eu tenho que ter um filho para cuidar do meu filho. Isso ainda também é uma cobrança. Então tem todo como o irmão mais olhar. velho que vai cuidar dele. Mais novo, né? Gente. Tem que ter um irmão, então, porque assim, quando vocês não estiverem, o irmão cuida. Então, assim, existe todo um olhar, né? De cobrança em cima, né? É muito dura essa cobrança, né? Olha, eu vou te falar, e quando eu penso muito nisso, porque eu já fui essa pessoa. E, aliás, eu não quero falar, eu já fui. Provavelmente eu sou pra alguém essa pessoa. Sim. Isso é muito interessante, assim, né? Porque a sociedade, nós fazemos parte da sociedade. Então, assim, é uma coisa que eu tento, assim, pensar... Por exemplo, sei lá, eu te encontro de não falar do segundo filho, entendeu? Porque é muito duro. Porque quando eu experimento isso com a minha vizinha, ela já pergunta... Gente, eu moro no meu prédio há 3 anos.
Ela já me perguntou 2 vezes isso. É praticamente uma vez por ano ela me pergunta se eu vou ter filho, né? Não, Daqui a então. pouco eu tô com 50 e pouco, você não vai ter filho, não! E, então, assim, né, pra não reproduzir essas falas que são muito invasivas. E assim, São Lu, duras, né? eu vou te dizer que eu sou uma pessoa bem resolvida nas minhas decisões. Eu sei que isso é uma escolha 100% minha. Eu acho muito louco o outro pensar isso por mim, entendeu? O outro querer me questionar isso. Eu fico pensando, por que ele tá pensando isso? Quem tem que decidir isso sou eu, assim. E, na verdade, como isso... Não é nem, mas eu respeito muito também a pessoa querer falar, porque eu acho que ela vem de um lugar de cuidado, de querer olhar de carinho mesmo. Eu nunca acho que eu tenho um olhar muito de que o outro não tá falando numa posição invasiva, mas é um pouco invasivo. Mas eu, Patrícia, numa posição de bem resolvida nas minhas decisões, não me sinto incomodada. Mas eu acho que vocês também, por toda a nossa conversa, são pessoas resolvidas nas decisões de vocês. Mas tem muita gente que é insegura, que não sabe o que quer, e que essas perguntas machucam, né? Eu já perguntei Pessoas que às vezes não podem ter filhos e querem ter filhos, e aí a pessoa vem e te faz um questionamento desse, entendeu? Então, tem muita situação nesse sentido também. Eu já perguntei uma grande amiga que eu achei que eu tinha intimidade pra perguntar. Aí 1 ano depois ela me falou, Ju, quando você me perguntou, eu tava tentando. Eu tava tentando há 6 meses e não conseguia, e foi horrível, assim. Por mais que você tivesse intimidade pra perguntar, eu não queria falar. Então a gente não deve perguntar nem pra quem tem muita intimidade. Eu tava sofrendo. Você sabe que eu passei por isso também? Eu tenho uma amiga lá em São Paulo, já faz uns anos. Ela estava casada há muitos anos com o marido dela e ela falava, né? Ela falava em filhos e tal. E eu achava estranho ela não engravidar, ela não ter filhos e tal. Mas eu nunca falei nada. Ai, que bom. Nunca falei nada, fiquei na minha e tal. E até que um dia ela falou pra mim assim... Nossa, Lu, você é uma das poucas pessoas, né? Onde a gente fazia ginástica e tal, que não me perguntou. Isso foi muito legal, sabia? Eu tô tentando há 2 anos. E agora, assim, a gente já tentou em várias clínicas aqui no Brasil, eu vou tentar numa clínica fora. E eu acho que o fato de você viajar e tal, eu tenho algumas amigas que isso acontece, né? Que tem um poder aquisitivo até bem bacana. E ela não conseguiu, ela foi pra fora, pra Europa, ela não conseguiu. E aí, muito bacana nos Estados Unidos, né? Ela fez essa barriga de aluguel. É um super investimento, né? Realmente eles tinham um pouco como... O nosso, né, falecido e o esposo dele, Paulo né? Gustavo, o Paulo Gustavo e o Bretas fizeram. No Brasil precisa ser família, né? Precisa ser familiar pra fazer. Acho que aqui tem algumas coisas que assim, aqui é difícil, né, gente? É difícil fazer pelo outro. Eu sei que lá é um negócio, a gente pode até discutir, mas permitiu a ela ser mãe com os DNA deles, né, dos dois. É muito bacana isso, né? Sim. Essa possibilidade. E ela realmente, a assim... Ludmilla e a Bruna também fizeram, né? Apareceu há pouco tempo no Fantástico. Ela tá na barriga de uma, né? Foi na barriga mas elas foram pra fora pra poder fazer lá o processo por conta do DNA. Entendi. Apareceu há pouco tempo no Fantástico, pai, não sei se vocês viram, uma mãe que fez isso pela filha. A filha tinha uma doença autoimune e não poderia engravidar. Nossa, e aí a mãe gestou por ela. Muito complicada essa relação, hein? Que mãe bacana. Na verdade, é muita entrega, né? Assim. Mas assim, tem toda a história ali que você vê que uma dificuldade muito grande dentro dessa doença autoimune. Então a mãe ter essa possibilidade de dar esse presente para a filha que não iria conseguir, né? Poderia, né? É todo um acompanhamento muito sério, né? Sim. Depois psicológico tem que ter um acompanhamento muito sério. Gente, exatamente, porque... Os hormônios todos te dizem que é seu filho, né? Seu corpo E é seu neto. É que esquisito. Mas vai participar também da criação. Acho que nesse caso é mais fácil, né? É seu neto. Não sabemos. Mas não sabemos. Vó se mete naturalmente. Essa, então, não sei nem o que vai acontecer. Eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo. Isso, a minha mãe fala muito isso. Ela fala, eu amo ser mãe. Sempre amei. Mas a minha realização de vida é ser avó. Ela fala, eu gosto muito mais de ser avó. Eu acho isso tão lindo. Eu uma vez vi um cara falando que ser avó é filho com chantilly em cima. Que é como se fosse assim. Porque você já não tem toda a ansiedade do pai e da mãe, as preocupações. Você só desfruta o legal, né? Você só quer ver aquela criança ali. Gente, é igual ser tia, gente. É muito bom. Eu dou o doce, mas eu não pago o dentista. Eu sempre, sabe? É uma coisa muito engraçada, assim, a minha realização, comprar roupa pra ela, sapato e tal.
A Laura sempre foi muito tranquila. A Laura tem 12 anos, Morena também sempre foi muito tranquila. Aí a Malu veio depois de um longo tempo. E aí eu falei, cara, agora eu tô com a cabeça muito melhor, então eu vou participar muito mais. Ela detesta tudo que eu comprar. É uma frustração, assim. Aí eu falo, cara, eu não consigo ser tia, sabe, 100%. Porque ela não deixa. Sim, sabe, personalidade. assim, Ela coloca limites. Ela coloca muitos limites. Eu falo, gente, como pode isso? Ela é uma fofa. É, cheia de personalidade. Ela vai ser uma Adoro. pessoa que vai falar assim, você quer ser mãe? Não quero. Por quê? Porque eu não quero. Sabe? Se falar 3 vezes, não quero nunca mais. Que bacana, que legal, cara. E a minha sobrinha de 12 anos, ela também fala isso. Eu, uma vez conversando com ela, ela falou, Diana, nem sei, eu tô crescendo ainda. Eu não sei se eu vou namorar menino, se eu vou namorar menina. Uau. Se eu vou ter filho, se eu não vou. Eu sou muito nova, eu não sei. Me deixa ser Eu tô criança. crescendo. Eu falei, ai, gente, que coisa Tô crescendo, Legal, que muito bom. linda. Nossa, tá crescendo bem legal. Muito Nossa. maduro, né? Essa geração Muito tá maduro. vindo, essa geração aí, tá vindo muito Ai, que bom. diferente. Porque a gente já conquistou, porque é isso, né? Não é só uma escolha, é um direito também, né? Tem se tornado um direito, né? É o Sim. que você estava falando, a gente não precisa mais do consentimento do homem, do esposo, para muitas coisas, né? A mulher não precisa mais do homem ou tá num relacionamento para decidir muita coisa. Sim. Então isso é muito bacana, né? Isso abre um leque de possibilidades, né? Mas isso dificulta também o processo de adoção, tá, gente? Sim, Eu verdade. passei por um processo, assim, de começar a estudar sobre adoção e tal. Eu sempre achei, essa ideia sempre foi muito mais próxima para mim. E aí eu conversando com uma amiga solteira, que ela sempre quis ser mãe e tal, mas acabou de... Não conseguiu, né? Uhum. E aí ela me falou sobre esse processo todo, né? De entrar, se ela é bem sucedida, ela tem, enfim, todas as características que são necessárias. Mas durante uma entrevista... E é casada? Não, solteira. Entendi. E aí, em uma entrevista, ela foi falar, perguntaram para ela assim, mas você não tem um marido? Não tem ninguém para compartilhar isso com você? Aí ela deu uma Murchada. sabe? Eu achei tão pesado isso. Falei, caramba, quer dizer, então Porque que... no Brasil é bem difícil Né? adotar É mesmo. bem Eles difícil. fazem perguntas bem difíceis. É bem difícil. Eu tenho uma pessoa próxima que entrou também na fila de adoção e aí a gente questionou assim, por que é tão difícil? Né? Porque tem tantas famílias com tanto amor querendo adotar e tem tantas crianças aí. Mas um dos questionamentos do assistente social que fez valer assim, que eu raciocinei, é que é uma decisão muito importante e não tem volta. Não. Então você tem que entender, não é assim, eu não gostei, vou devolver. É que as Entendeu? pessoas fazem isso. Exatamente. Isso as pessoas Então, fazem exatamente. muito. Então, por isso tem esse critério, para a pessoa ter certeza do que ela quer. Ela vai criar, aquilo é a família, aquela criança vai cheia de expectativa, né? Então, não é... Apesar de achar essa pergunta super dura com a sua amiga, é realmente para testar se sozinha ela vai conseguir ter a estrutura. Porque é isso, né? Ser mãe solo é bem difícil. Sim. Né? Que aí precisa do que você estava Sim. falando, Rede de da sua rede de apoio. apoio, todo mundo, né? Uma coisa que dificulta também, no semestre passado a gente fez um trabalho de psicologia jurídica sobre essa questão da adoção, né? E aí, uma das coisas que atrapalha muito também é assim, porque você coloca ali todas as características que você quer naquela pessoa que você vai adotar, né? E tudo que você não quer. Então, assim... Você coloca tudo que você não quer? Tudo que você não aceita e tudo que você aceita. Por exemplo, eles perguntam, até tantos anos, raça, deficiências... Enfim, eles perguntam tudo ali. E aí, assim, é muito complicado, porque tem muita criança, tem muito adolescente, né, lá, esperando uma família, mas que não vão entrar ali nos critérios, ali nas características que as famílias querem. Então, isso também é muito difícil. Difícil. Né? E aí eu fico pensando, quando você gera criança, você escolhe? Exato. Né? Assim, se ela vai vir. Né? A gente não ia falar, mas eu vou falar. Fala, agora eu fiquei muito curiosa. Não, é porque tem todo um movimento nos Estados Unidos, até bem, né, assim, supremacista, onde você escolhe. Todo o movimento que agora você escolhe. Você não tem mais. É um dos movimentos que está tendo, você não escolhe mais. Você não tem mais relacionamento. Então não é mais papai e mamãe para ter filho.
Não, você vai lá no laboratório e você fala, olha, então agora é tudo geneticamente. Como assim, pra Você engravidar? quer, é. Ah, Então eu você quero quer o uma quê? Olho menina. azul, eu quero uma menina com olho azul, com pele branca, Mas a com nossa amiga de sala falou que loira. no Brasil é proibido isso, né? No Brasil é proibido, mas você pode apelar para os tratamentos se você tiver dificuldade de engravidar. As mulheres chegam nas clínicas aqui em Niterói, no Rio, e falam, olha, eu não tenho dificuldade, doutor, a gente só quer escolher menino ou menina. Isso é o de leve, o menino e menina. É, de leve. É. E você não, e assim, Caramba. fala a palavra, você não transa mais. Você vai lá no laboratório e faz inseminação com todas as características que você quer. Quero que ele seja alto, aí você vê nível de QI. Ah, gente, pelo amor de Deus. Gente, posso falar? Ó, daqui a 40 anos, ou 30, ou 20, vão escutar esse nosso podcast. Pode falar, vai ser assim, cara. A genética, a inovação, ela vai pra um lado, assim, que não dá pra Triste, gente... né? Que loucura, né? Que loucura. Porque é isso que você falou. Eu Tem me um sinto filho assim... triste com isso. A gente que trabalha com... de não ter filho. Não, olha feliz só. com isso. E vocês não pensam isso, não? A gente que trabalha muito com a singularidade do indivíduo, a gente fica pensando assim, gente, vai acabar, né? As pessoas Fica estão... todo mundo padrão, né? Né? Aquele padrão ali, Pelo amor de determinado Deus. pela Supermercado, sociedade. Eu acho tão incrível diversidade quando não você tem. pega uma Escolher o criança, quê? que você tem um filho, você vai descobrindo a personalidade dela. Atleta, a criança não vai atleta. mostrando a Sim, personalidade dela. É tão Muito, gostoso. Escutar um Imagina. podcast sobre isso. É. É muito duro, tá? É muito duro. Ah, gente, muito triste. É que eu tô com isso na ponta. Eu falei, não vou falar, Fala, não vou fala, falar, fala, não vou fala. falar, não vou falar. Porque, né, foge um pouco do tema, mas tem muito a Não, ver com não o fala, futuro é. da maternidade, né? Que é um pouco isso, assim. Eu acho que é, claro, tô projetando um pouco, mas essa maternidade super biológica, né? É tudo a ver com, né? Você é um computador, é produto, né? Isso crianças que criadas hoje com que os pais estão expectativa. querendo já que os filhos saiam falando inglês com 3 É anos, não sei o isso, quê. é isso. Ali já não vai ter mais isso. Aquele ali, ó, já vai sair já advogado da barriga, o médico da barriga. Tô Exatamente. parindo aqui, ó, meu dermatologista. É, exatamente. Não, aí a expectativa cresceu pra caramba, né? Muito mais Que loucura. É uma loucura. Diversidade é uma coisa que incomoda, né? Por isso que a gente tem que ter movimentos que combatam isso mesmo, eu acho. E vai ter, né? crianças. Sempre vai ter. Tudo que tem, sempre tem, né? Estamos nos formando para Formando isso. para isso. É. Que vão vir aos Estados Unidos, que tenham muitos psicólogos para eles. É. Porque, nossa senhora. E a gente não sabe se aqui vai mudar, se, né? Não sabe se a lei pode mudar. Tomara que não. Acho que Pelo amor de Tomara Deus, que não. né? Ai. É. Mas mesmo que a lei não mude, as famílias estão indo, as clínicas falando, É. os médicos estão topando. Porque o que o, né? Quem vai provar a que ela não, demanda, não teve dificuldade? não tava tendo Verdade. dificuldade, não. É. É difícil isso, né? Pagando bem, né? É difícil, né, gente? É muito. É Eu não muito sabia difícil. disso, tá? Não? Não fazia ideia disso. Aí você vê, justamente, você elimina várias doenças, várias coisas. É? Eu não devia estar. Triste. É muito triste. Muito triste. Cara, quando eu ouvi isso, eu fiquei assim, arrepiada. Nossa. Aí eu falei assim, Bateu uma nossa. bad. Bateu uma bad. Ai, Vou desculpa, trouxe. Vamos mudar de assunto. Vai falar, gente, o mundo vai ficar música. tão sem graça. Não é, menina? Não é. Ai, vai Não parecer é. que saiu da inteligência artificial e saiu. Olha que quase chato, inteligência se você tá artificial. no lugar, tá todo mundo olho azul. Cruzes. E loiro. Ah, Bom que a gente vai ser diferente. Não, você não. Não, você Ah, não, eu não. Eu tenho olho verde, cara. Não, vou pintar o cabelo de ruivo. Não, é verde. O da minha avó era azul. Ai, gente. Gente, eu jurava, se eu fosse descrever, eu ia falar, Luciana tem olho azul, com certeza. É porque ela é muito loura natural, né? Ai, gente, olha, eu amei o nosso papo. É uma delícia. E eu acho que, eu espero que vocês que estão em casa estão tendo a oportunidade de estar escutando isso. Eu acho que é um tema muito legal da gente estar discutindo. É isso, é um tema muito atual. Muito atual. Tá aí para tema de concurso, tema de roda de família, a gente podendo discutir isso e colocar essa posição, esse projeto de vida, né, que as pessoas falam, é importante da gente estar falando, né? E a gente fala tanto da singularidade de cada um e para muita coisa a gente nem pensa isso, né? Então eu acho que é legal a gente estar podendo estar hoje aqui discutindo isso. Se fosse 5, 10 anos atrás, a gente jamais estaria falando sobre isso. Esse tema nem estaria sendo... A gente nem raciocinaria esse tema, né, na verdade. Então eu acho que é muito legal e obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada. Escolhas lindas. Pois é. 2 mulheres de exemplos lindos, de pensamentos
fortes, que eu acho que tem tudo para agregar para pessoas que estão escutando aqui, com histórias muito legais e se identificarem, né? Que é o que a gente fala da terapia de grupo, que é como as histórias, como você escutou a Carol e quando você falou isso, eu senti quase um êxtase aqui dentro de como a terapia de grupo é isso, é você escutar o que a Carol falou e você, nossa, que bom ouvir você falar isso, né? Então, eu acho que isso é a potência da terapia de grupo. E é isso aqui que a gente estava querendo fazer de coração. E eu acho que foi muito bom a gente ter aqui vocês aqui. Parabéns, gente. Vocês com esse projeto incrível. Parabéns. Assim, obrigada. Muito legal. Muito que legal. Bom, que bom. Vocês gostaram de participar da nossa terapia de grupo? Mas eu queria falar uma coisa ainda, que eu esqueci. Fique à vontade. Porque quando você me convidou, eu falei, eu quero contar que eu tô fazendo teatro. Eu comecei esse ano. E aí, até só lembrar que a peça de teatro é dia 25 e 26 de outubro, no Eco Cultural de Piratininga, aqui em Niterói. Mas eu tô com o meu professor maravilhoso, Leonardo Simões, mas eu tô fazendo o papel de uma mulher grávida. Eu sou mãe na peça, né? A peça chama Rapunzel e eu sou a Edelgarda. Então eu sou mãe. Mas olha que interessante, porque tem duas mães muito fortes na peça. Eu que sou uma mãe devoradora, assim, porque eu só penso em comer, né? Porque eu tô com desejo grávida, assim. E olha que interessante, eu tô tão, assim, submersa nesse meu desejo de comer que eu falo pra bruxa, que nunca foi mãe, né? Que é um outro personagem que quer ser mãe, que deseja ser mãe. Tudo bem, me dá o que eu quero comer, que eu te dou minha filha. Eu faço uma troca com ela. Que loucura! Que loucura, né? Ela tem esse desejo de ser mãe a qualquer custo, né? E ela faz esses feitiços, assim. Mas ela não enfeitiçou, não. É só que eu tô, assim... Então, muito interessante quando a gente para pensar também na maternidade. Que tipo de mãe você deseja ser, você quer ser. É isso que você tava falando, né? Tipo, ainda não pensei, porque a sua amiga, né? Falou, não, eu acho que eu não seria uma mãe tão legal assim. Porque não me sinto, E é isso, porque às vezes você é mãe e realmente, você não cria seu filho pra comunidade, pro mundo, né? Você cria ele pra você. Sim. E ali, e tanto que a bruxa, né, deixa a Rapunzel presa no castelo, né? Anos, né? Então isso é muito interessante. Engraçada a história dessa peça. Ele pega a história da Rapunzel e transforma Ele transformou. Nessa crítica. Nossa, que legal. Não, muito bacana. Ele até pegou de um conto, mas ele traz um pouco assim, com a psicanálise. É muito legal. E como é pra criança, é divertido. Ai, gente, é muito divertido. Eu vou até cantar, tá? Mentira! Gente, ela tô fazendo aula de canto também com a nossa professora Marina, maravilhosa. E ela tá fazendo TCC? Eu tô. Ela faz TCC, ela trabalha, ela faz psicologia. Ai, a gente tá ensaiando 2 vezes por semana, tá muito difícil a vida. Orientadora, se você me ouve. Desliga agora. Não liga. Me dá um tempo. Gente, mas que máxima. Eu amei a história. É muito legal. E é interessante, porque eu tô grávida, né? Sim. E aí tem uma hora, por exemplo, na peça, que fala assim, mostra seu barrigão. Aí eu faço assim, né? E é interessante, né? Porque você... Mas você tá usando, tipo, a barriga falsa? Vou usar. Assim? Ainda não... A gente ainda não colocou, né? A gente ainda tá ensaiando. Sabe? E aí eu, tenho um bebezinho lá e dou minha filha, né? Porque é uma menina. Olha só, uma menina. Que era o que a minha avó e minha mãe desejavam, né? Mas é interessante, a gente vai processando, né? Isso volta, né? E é uma peça infantil? É uma peça infantil, pra criança. Bem engraçadinho. Acho que cabe a gente lá. Eu acho. Não, lógico. Super cabe. Vai ser uma temporada longa? Como é que vai ser? A gente vai... Nesse final de semana, 24 e 25, a gente tem 3 apresentações, às 11 da manhã. E uma domingo tem 11 e 3 da tarde. Mas depois vai voltar. Porque faz parte de um projeto maior, assim, do NEPAC e tal. Então é bem bacana. Dia de outubro de novo, assim. 25 e 26, que é sábado e domingo. Tá. Perfeito. De outubro. Não é setembro, Não é setembro, é outubro. Ai, que máximo, adorei. Eu vou estar lá pra aplaudir essa Estaremos. mãe maravilhosa. Vai cantar, gente. Vou cantar. É só uma música, né? Não, gente, cantar, que máximo. Vocês não têm... Só uma música maravilhosa. Tamo... É muita coisa. Esse currículo tá cada dia mais. Agora no próximo aqui, ó, atriz. Faz, vou botar lá dentro. Eu troco. Que máximo, Parabéns, que máximo. Bom, e como a gente falou, eu espero que vocês tenham gostado. E curte, compartilha, comenta, envia para os amigos. Se inscreve. Se inscreve no canal, que isso
que esse movimento são os aplausos pra gente, o grande motivador de forma online que a gente tem de estar aqui fazendo essa terapia de grupo tão gostosinha, né? Que a gente está fazendo esse projeto com muito amor, né, amiga? Linda, A gente estudou com ela. Que sorte a gente tem. Tá aqui do outro lado. Gente, elas chegam lindas às 7 da manhã. Parece. Nossa. Sem uma Não, mas sempre com café, sempre com café. Sempre com café. Obrigada, tá? Beijo, Por participarem. adorei. Imagina, foi um prazer mesmo Prazer. estar aqui, Prazer podendo nosso. falar, expor todas essas opiniões, que eu acho que às vezes as pessoas... Tanto que quando eu fiz esse convite, eu perguntei se era invasivo pra você. É porque verdade. eu acho que às vezes as pessoas podem se sentir Sim. invadidas para falar. Então, obrigada por vocês terem vindo e falar um pouco de vocês e abrir da vida de vocês e Que poder motivar e tá sendo um grande motivador e incentivador. É uma Forte. possibilidade Inspiradora. também, né? Pra Inspiradoras. outras mulheres, né? Façam terapia. Façam terapia. sempre terapia. Terapia. Daqui a pouquinho pode fazer aqui. Daqui Recomendamos. Exatamente. Depois, quando a gente for colocar o vídeo, vai ter o @ de todo mundo. Eba! E aí a gente coloca lá e vai ter todo mundo. Se vocês quiserem falar aqui, o Instagram, alguma coisa, a gente já deixa aqui. Deixa pra vir um @ na legenda. Na legenda. Só clicar. Então tá. Um beijo, gente. Beijo. Obrigada. Obrigada. Tchau. Ai, obrigada. Obrigada.